Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio. Nessa aula de hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito interessante do Visual Studio que permite comparar a estrutura de duas bases de dados SQL Server. Então você escolhe a base de origem, a base alvo, que é o destino. A ferramenta compara as duas bases e aponta quais as diferenças entre elas. E aí você pode selecionar essas diferenças e atualizar as diferenças da base de origem na base de destino. Essa ferramenta é muito interessante quando você trabalha em um ambiente que tem uma base de desenvolvimento e uma base de produção. E você faz as alterações nessa base e depois tem que passar essas modificações para uma base de produção, que é onde o sistema roda. Para iniciar essa aula, eu vou abrir o meu SQL Server Express, conectar, versão 2012. Essa aula é bastante interessante, pessoal. Então, qual que é o principal cenário que você vai poder utilizar essa ferramenta que eu vou mostrar nessa aula de hoje? Imagine que você trabalha numa empresa e você tem uma base de teste. Então aqui eu tenho a base de teste onde os programadores ficam implementando as coisas novas. E aqui eu tenho uma base de produção. Aqui onde fica rodando o tempo todo. Então a empresa, os softwares, as telinhas, os computadores da empresa, eles estão usando essa base. Eles estão consultando, inserindo, alterando, excluindo, mantendo os dados nessa base de produção. E essa base de teste é onde os programadores estão desenvolvendo as coisas novas, estão testando, fazendo todas as alterações deles aqui. E aí, a hora que terminar de fazer as coisas aqui, vamos lançar uma versão nova, vamos publicar uma release. Tá? Então, vamos atualizar a base de produção com as coisas novas que nós fizemos. E agora, como é que eu faço para saber o que eu tenho de novidade aqui que eu vou ter que levar para essa base de produção? Antigamente, o pessoal às vezes abria lá um bloquinho de notas, um documentinho e ia anotando, salvando o script e não podia esquecer de nada. Qualquer alteração na estrutura ele tinha que ir guardando essas alterações, anotando para não esquecer. Com essa ferramenta que eu vou mostrar hoje, você fala, ferramenta, analisa o que tem na base de teste e o que tem na base de produção e me fala as diferenças entre as duas. Você dá uma olhada nas diferenças, terminou de olhar, você fala, pode atualizar. Essa ferramenta ela pega tudo que foi feito na estrutura de teste e coloca em produção. Se ela não conseguir colocar por algum motivo, ela vai gerar um erro e vai te avisar, não estou conseguindo por esse motivo. E isso é possível utilizando o Visual Studio. Eu baixei a versão Visual Studio 2013 Ultimate para 90 dias para testar. Então vocês podem baixar essa versão. Então eu vou estar utilizando ela, a ferramenta dentro dela, para mostrar. É importante lembrar que essa ferramenta só tem na versão Premium e Ultimate. Nas versões Profissional, Express não tem essa ferramenta. Então vamos começar. Vou criar aqui um banco de dois bancos de dados para simular. Um banco de dados chamado desenvolvimento e o outro banco de dados produção. Então vou criar uma nova database. Vou chamar de banco de desenvolvimento. Banco de desenvolvimento é o primeiro. Falar que o proprietário dele aqui, o owner, vai ser o SA, ok e ok. Então criei aqui meu banco de desenvolvimento. Esse é onde os programadores vão ficar implementando. E agora eu vou criar um banco novo que é o banco de produção. Também vou colocar o SA como proprietário do banco. Então, banco produção, owner SA, só isso eu vou dar OK. Tem aqui as duas bases, então são as duas bases que eu vou utilizar para demonstrar a ferramenta do Visual Studio Ultimate. As duas bases estão vazias, então essa ferramenta que eu vou mostrar ela mexe com a estrutura. O que é estrutura? Tabelas, procedures, views, funções. A estrutura, não os dados que estão dentro das tabelas, mas sim a criação das tabelas, os campos dela, os códigos das procedures, os códigos das views. Tá? Nós estamos falando de esquemas, de estruturas. Então vamos ver as tables. Ó, por exemplo, aqui eu não tenho nada. Então está completamente vazio. Vamos lá ver a ferramenta no Visual Studio para a gente poder começar e eu vou construindo aqui, vocês vão vendo como é que ela funciona. Então vou abrir aqui o Visual Studio 2013 Ultimate, versão para 90 dias. Vou colocar aí na descrição do vídeo onde vocês podem baixar. Tá? Você pode baixar e testar por 90 dias. E aqui, ó, onde que fica essa ferramenta? Então vamos no menu Tools, que em inglês é ferramentas, no submenu SQL Server, e depois eu vou em comparar estrutura. Então é New Schema Comparison. Tools, SQL Server, New Schema. Tá vendo? Então aqui também tem a parte de New Data, comparar os dados, que é o que eu falei, o conteúdo das tabelas. Mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, senão fica muito grande.
Então, é essa opção que nós vamos utilizar. Ó. Eu quero comparar os esquemas, as estruturas, ou seja, os procedures, as views, as funções, os campos das colunas, as tabelas, tudo, dos meus bancos entre os dois bancos de dados. Tá vendo aqui? Ele abriu uma nova aba, ó, chamada SQL Server Schema Compare 1, que é o nome desse projeto. E aí aqui, ó, aqui ele fala para mim, ó, selecione o banco, tá vendo? Aqui é onde eu vou falar qual que é o banco de origem e o banco de destino. Então aqui eu vou falar origem e aqui eu vou falar o destino. Então vamos lá, vamos escolher, ó, se eu clicar aqui eu não tenho nenhum ainda, então eu vou aqui na opção Select Source, ó, selecionar o banco. Ele já vai aqui abrir uma janelinha para mim, tá vendo? Para mim escolher, selecione o source, esquema. Aí aqui eu vou em Database e vou clicar no botão New Connection, para me conectar lá no meu banco que eu acabei de criar. Então clique em New Connection. Agora aqui é o nome do banco, ó. Como é que eu sei o nome do banco, ó? Se você não souber, é esse nome aqui, ó. A hora que eu abro a SQL Server, esse nome que aparece aqui é o nome do banco, tá vendo, ó? O meu banco na minha máquina aqui chama Drauzio Note i7/SQL Express, ó. Tá vendo esse nome aqui? Só eu copiar, tá vendo? Na hora que eu conecto, ele está conectando naquele banco lá. E aqui eu tenho as duas bases que eu criei. Então aqui, esse nome aqui eu vou colocar lá, ó. Drauzio Note i7. Se você tiver dúvidas, se você não lembrar, não está conseguindo abrir, põe a /SQL Express. Se você tiver com a versão Express, você põe um ponto barra, ele vai e localiza nessa máquina o SQL Server Express, o serviço. E a hora que eu clicar aqui embaixo agora, ó, em Connect Database, agora eu vou selecionar qual que é o banco de dados. Ele tem que listar para mim os bancos desse endereço que eu coloquei aqui em cima. Ó. Então eu vou clicar, olha lá, ele já abriu para mim, ó. Então eu vou escolher o banco de desenvolvimento. E vou dar um OK. E OK novamente. Olha lá, então desse lado eu já escolhi o banco de origem que ele vai comparar. O primeiro que ele vai olhar é o banco de desenvolvimento. E qual que é o banco de destino? Então do lado de cá é a origem, do lado de cá é o destino. Como é que eu sei que é o destino? Selecione target, selecione o alvo, o destino. Aí eu vou clicar aqui, vou em selecionar target, selecionar o destino. Mesma coisa aqui, ó, se eu vim aqui, eu posso escolher os bancos. Se eu já acessei, ele aparece aqui já para mim, tá vendo? Mas no caso aqui eu vou em nova conexão para vocês verem, ó. Vou em New Connection, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora, vou colocar aqui o nome. Então, Server Name, coloco o nome do banco. Aqui embaixo, eu não comentei no anterior, mas ele fala assim, ó, tipo de logon. Ó. O meu está instalado para usar o logon do Windows, mas se você, por exemplo, caso configurou para colocar usuário e senha, você escolhe a opção de baixo aqui e coloca o usuário e a senha do seu banco. E agora eu vou escolher o banco destino, que é o banco de produção, ó, que é o banco produção, tá vendo? Aí aparecem os outros aqui, o professor Drauzio, T1, teste 1, teste 2, tá? Então nesse caso eu estou usando o banco de produção. E vou dar um OK. E OK novamente. Agora sim, ó, eu tenho aqui a origem e aqui eu tenho o destino. Vou falar para ele comparar para mim, ó, compara para mim esses dois bancos, ó, para ver as diferenças. Então vou apertar o botão Compare. Ó, apareceu aqui Load, ó, ele está procurando. Vou esperar um pouquinho. Aqui embaixo ele mostra a barra de progresso. Então ele está verificando os dois bancos para ver quais são as diferenças entre os dois bancos. Não vai ter nenhuma, né, pessoal? Porque eu não coloquei nada em nenhum dos dois, ó. Tá vendo, ó? Vazio, ó. Aqui não apareceu nada e aqui não apareceu nada. Agora vamos criar uma tabela lá no banco de desenvolvimento para ver se ela vai aparecer aqui, ó. Então vamos lá no banco, vou voltar no meu SQL Server. Vou aqui no banco de desenvolvimento. Vou aqui na opção Tables, que são tabelas. Vou dar um botão direito, New Table, ó. Então vou criar uma nova tabela. Aqui eu vou colocar só o ID, que vai ser um int, e descrição, que vai ser um varchar de 50, só para criar a tabela, tá? Sem muito detalhes. Então coloquei aqui o ID e descrição. Vou apertar o botão salvar aqui em cima, para ele salvar essa tabela para mim. Ele perguntou o nome, eu vou deixar Table 1 mesmo, tá? Não vou mudar o nome, vai ficar Table 1 e vou dar um OK. Fechei aqui. Se eu abrir minha Object Explorer agora, vou vir aqui em Tables, ó, botão direito, refresh para atualizar, para aparecer os objetos que eu criei. Então eu tenho a Table 1. Então ó, no banco de desenvolvimento eu tenho a Table 1.
No banco de produção, que é o banco que está sendo utilizado pelos usuários, se eu for em Tables, ó, der um refresh para confirmar, não tem nada. Então, no banco de desenvolvimento tem uma tabela nova, aqui não tem. Vamos lá na ferramenta, então voltei lá, voltei aqui no meu Visual Studio Ultimate e vou apertar o botão Compare novamente, ó. Então, para ele comparar de novo, ó. Aqui embaixo aí você tem o progresso, a barra de progresso. Opa, que legal, ó. Que interessante. Do lado de cá, que é a parte de origem, ele falou para mim que ele encontrou, tá vendo, uma tabela chamada Table 1. E do lado de cá, essa tabela não tem, tá vendo? Então aqui está a ação. Qual que é a ação que ele vai fazer, ó? Ele vai adicionar essa tabela 1 no destino, que é o banco de produção. E aqui, quando você clica no objeto, é que só tem um aqui agora. Quando você clica nele, aqui embaixo, ó, ele mostra qualquer alteração. Como é uma tabela nova, ele está mostrando todo o código dela, tá vendo? Então, create table e mostra a estrutura da tabela. Você quer atualizar? Opa, eu quero atualizar. É isso mesmo, fiz uma tabela nova, quero mandar ela para a produção. Vou vir aqui, ó, em Update, aperto o botão Update. Ele vai me perguntar, você tem certeza que você quer atualizar o destino, né? O alvo? Sim. Ele abre aqui embaixo a janela dos itens que estão sendo feitos, olha lá. Criando a publicação, criando o script, executando a atualização, atualização completada com sucesso. Quer dizer, deu tudo certo. Então, ó, se eu fizer a comparação de novo agora, ó, se eu vir aqui no botão Compare, como agora as duas estão iguais, não é para aparecer nada. Mas antes de olhar de novo, vamos lá ver no banco. Ó. Vou voltar no meu SQL Server. Lembra que eu tinha feito no banco de desenvolvimento e no produção não tinha nada? Se eu der um botão direito e refresh aqui agora, olha ela aqui, ó, apareceu a tabela. Tá vendo? Então a estrutura do meu banco de desenvolvimento foi enviada para o meu banco de produção. Então vou minimizar. E se eu apertar o botão Compare agora para comparar, vamos ver o que ele vai falar. Ele não vai encontrar nenhuma diferença entre os dois bancos. Tá vendo? Não trouxe nada. Vou colocar um campo novo na tabela 1. Ó. Então vou entrar lá de novo no meu SQL Server, vou aqui no banco de desenvolvimento, que é o banco onde eu implemento minhas novidades. Vou na tabela 1, vou dar um botão direito e vou dar um design para mexer na estrutura dessa tabela. Então vou colocar um campo novo aqui, chamado data, que vai ser um date. Então adicionei esse campo no ambiente de desenvolvimento. Vou salvar. Salvei, vou fechar ela. E agora eu vou ver o que minha ferramenta vai falar para mim. Será que ela vai encontrar essa coluna nova aqui na origem, no desenvolvimento, e vai me sugerir para passar essa coluna nova para produção? Então, compare, aperta o botão compare. Aqui embaixo está mostrando que ele está comparando. Então ele encontrou, ó, change, ó, alteração, tá vendo? Lembra que na comparação anterior apareceu ADD, que estava adicionando? Aqui, ó, ação, ó. Qual que é a ação? Ele está alterando, ó, apareceu um lápis em vez de um mais verde. E aqui embaixo, ó, ele vai mostrar, tá vendo aqui, ó, ele mostra a estrutura da tabela e ele está apontando em amarelo o que foi alterado, ó. Então, se você quiser comparar, ó, lá, ele falou que essa linha aqui que está cheia de barras, ela não existe aqui no destino e existe no ambiente de desenvolvimento. Então ele vai mover essa coluna data lá para o ambiente de produção. Então vamos apertar o update. Eu quero atualizar, update em português significa atualizar. Vou apertar que sim. Ele vai abrir a janela aqui embaixo para mim e vai mostrar os passos. Olha lá, ó, aqui ficou guardado o anterior que eu havia feito às 4h27 e o novo às 16h30, atualizado com sucesso. Então, se eu apertar o Compare de novo, ó, ele vai comparar para mim. Ó, não trouxe nada. E se eu for lá no banco e der um refresh agora aqui na tabela, vou olhar aqui agora a tabela de produção, que é o banco de produção. Vou dar um botão direito Design aqui na minha tabela. E vocês vão ver que agora o campo novo está aqui no ambiente de produção. Vamos criar um outro objeto para vocês verem. Vamos criar uma procedure agora. Então vou aqui no banco de desenvolvimento, botão direito New Query. Então fiz uma procedure básica, ó, criar uma procedure chamada SPTest1. S é o começo e o fim
e ela devolve 1, tá? Sem perder muito tempo na procedure, que eu quero só ver se ele vai mover ela para lá. Então eu vou executar aqui, vou apertar o botão execute para criar essa procedure no meu banco de desenvolvimento. Aqui embaixo ele falou que criou com sucesso. Vou fechar ela. Agora aqui no meu banco de desenvolvimento, em procedures, ó, ela está aqui, ó, procedure teste 1, tá vendo? E no banco de produção, se eu vim aqui, der um refresh aqui em história de procedures, não existe nenhuma procedure aqui no banco de produção. Vamos usar a ferramenta para ver. Então, voltei aqui no Visual Studio, vou apertar o botão Compare novamente para comparar. Vamos ver se ele vai trazer a história de procedure que eu acabei de criar no teste. Olha lá, encontrou. Ó. Então, está adicionando uma procedure, o nome dela aqui, ó, teste, tá vendo? O símbolo da ação que é adicionar, se você passar o mouse em cima ele fala que está adicionando. E aqui embaixo ele grifou inteirinha de amarelo porque ele está criando ela inteira. Ó. Então vamos atualizar, vamos apertar o update aqui, falar que sim. Ela abriu para mim novamente a janela, tá vendo? A última foi às 16h30, agora às 16h33, e ele falou aqui embaixo que atualizou com sucesso. Ó. Então, deu tudo certo. Então, se eu for lá no meu banco de dados agora, estou aqui no banco de produção, vou clicar com o botão direito em História de Procedures e vou apertar o botão Refresh para atualizar aqui, para ver se tem alguma coisa nova criada nesse banco. E está aqui a minha Procedure Teste 1 no meu banco de produção. Então, deu certo. Se eu voltar no Visual Studio agora e apertar o botão Compare novamente, para comparar os dois bancos, não existe diferença, tá vendo? Vamos fazer uma outra simulação. Eu tenho a Procedure no ambiente de desenvolvimento, no banco de desenvolvimento e no banco de produção. E se eu vir e apagar ela aqui no desenvolvimento, será que ele vai apagar ela lá em produção também? Vai limpar o banco de produção para mim? Vamos fazer o teste? Então, estou aqui no banco de desenvolvimento, vou clicar na Procedure, botão direito, Delete. Ó. Vou deletar ela, vou apagar ela do meu banco. Delete, ok, apaguei. Então, ela não está mais no banco de desenvolvimento. Só que ela continua lá no banco de produção. Ela está aqui, ó. Vamos usar a ferramenta para ver como é que é a reação. Voltei aqui no meu Visual Studio, vou apertar novamente o botão Compare. Olha lá que interessante, ó. Ó, essa pasta de delete, de itens que foram deletados, é uma procedure. Tá? Então ela não existe aqui, ó. Ela não existe aqui no teste. E ele está falando que lá em produção, ela existe, lá no alvo, ela existe com esse nome. E qual que é a ação que vai ser feita? Vai ser deletado, ó. E tá vendo que ele pintou de vermelho, ó? Ele falou assim, ó, do lado de cá não existe, não tem nada, do lado de cá ela tem e está em vermelho por quê? Porque ele vai apagar ela. Vamos fazer a ação? Então vamos dar o update para ver o que acontece. Update. Tem certeza? Sim. Olha lá, ele abriu a janelinha, agora às 16h36, falando que foi atualizado com sucesso. Então, se eu voltar no meu SQL Server agora, ó, aqui no banco de produção, estou aqui no banco de produção, vou dar um refresh aqui na pasta de história de procedures, vou dar um botão direito, refresh, para atualizar, porque aí ela... E assumiu a minha procedura daqui. Então, ele apagou também. Então, se você criar, tudo que você criar no ambiente de desenvolvimento, quando você utilizar a ferramenta, ele cria no ambiente de produção. E tudo que você apagar aqui, quando você utilizar a ferramenta, ele apaga aqui em ambiente de produção. Quando que ele pode vir a dar erros? No caso, eu fiz alguns testes simples, mas pode dar erro? Pode. Por exemplo, vamos supor que você tem uma tabela aqui com 3 colunas. E você apagou uma coluna da tabela. Aí, aqui em produção, ele tem essa mesma tabela e essa coluna ela é chave estrangeira de várias tabelas. Então, eu tenho várias tabelas que utiliza essa coluna. Quando a ferramenta for sincronizar e for tentar apagar essa coluna que é chave em várias tabelas, a ferramenta não vai conseguir, porque o SQL Server vai falar, ó, não é possível apagar essa coluna aqui porque ela é chave estrangeira em outras tabelas. E aí ele vai gerar esse erro. Então, um erro é esse. Então, erros que podem acontecer são esses. Ele não vai conseguir apagar ou alterar algum campo, porque esse campo é utilizado como chave estrangeira e não está configurado para fazer cascata aqui. Se tivesse cascata aqui no relacionamento, isso não vai acontecer. Ele vai apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui e não acontece nada. Agora, se não tiver cascata,
até para garantir a integridade do banco, ele não vai conseguir apagar, e aí a ferramenta gera alguns erros, tá? Mas isso são cenários específicos e até o programador vai acabar, na hora que ele estiver fazendo essa alteração, ele vai lembrar desses detalhes e acaba já se programando para fazer esses ajustes antes de usar a ferramenta. Então fica aí a dica, pessoal, de uma ferramenta muito legal, muito útil no dia a dia do programador, que está dentro do Visual Studio versão Ultimate Premium. É legal lembrar que essa ferramenta também existe em versões anteriores do Visual Studio.